Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus habite em vossos corações. Eu sou o diácono Emanuel Campos Pinho, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Luís. Congrego-me na Assembleia de Deus em João Paulo, na Rua da Cerâmica, sob os cuidados de nosso querido pastor, o pastor Daniel Matos Chaves, a quem mandamos saudações e um abraço. Queremos também mandar um abraço ao querido missionário Paulo Sérgio, bem como a todos os obreiros desta amada igreja e, respectivamente, as suas famílias. Queremos também deixar aqui o nosso abraço, externar o nosso carinho a todos os membros e congregados de nossa Assembleia de Deus em João Paulo, área 2, bem como toda a área 2, todas as demais congregações. Deixamos aqui o nosso abraço aos dirigentes, aos diáconos e a todos aqueles que cooperam para o engrandecimento do reino de Deus nesta maravilhosa obra. Queremos, neste momento, compartilhar com os irmãos de algo que o Senhor colocou em nosso coração para estarmos trazendo a você, meu prezado amigo e irmão em Cristo, que nos dá a honra de ouvir a palavra de Deus neste momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos ler a partir do versículo 1. A priori estaremos lendo até o versículo de número 8. No decorrer da mensagem, se assim for oportuno, estaremos lendo todo o capítulo, bem como também o capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 5 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante nos diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos irmãos e amigos que nos dão o prazer, que nos dão a honra de ouvir esta breve mensagem neste momento, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. João, que tinha parentesco com Jesus, não é o João Batista, era o João apóstolo. João, discípulo de Jesus, aquele discípulo a quem a Bíblia diz que Jesus o amava. João, quando escreveu o livro de Apocalipse, ele estava em uma ilha chamada Patmos,
que ficava a sudoeste de Éfeso, no mar Egeu. E João estava naquela ilha, queridos ouvintes das Escrituras Sagradas, não por vontade própria. Ele foi enviado para aquela ilha por volta de 94 a 96 depois de Cristo, sob o governo do imperador romano Domiciano. Ele foi enviado para aquela ilha como alguém que era uma ameaça ao Império Romano. Diz-nos as Escrituras Sagradas que João fora mandado para a ilha de Patmos por causa do testemunho da palavra de Deus. A ilha Patmos era uma ilha de aspecto tristonho. Era uma espécie de presídio, um local reservado para maus elementos, para malfeitores. E o apóstolo de Jesus, João, que já estava em idade avançada, foi enviado para aquela ilha simplesmente porque era pregador do Evangelho, por causa do testemunho da palavra de Deus. Ali naquela ilha Patmos, João recebeu a mensagem do livro de Apocalipse, que é uma mensagem sobre Jesus, como o próprio Apocalipse nos fala logo no versículo 1 do primeiro capítulo deste livro, que nos diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, seja João, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. É uma revelação sobre Jesus Cristo que fora dada ao apóstolo João através de um anjo. Queridos irmãos, a divisão literária, o esboço deste livro, nós encontramos logo no versículo 19 deste primeiro capítulo, que nos diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então aqui temos a divisão literária do livro de Apocalipse, vamos dizer assim, neste versículo de número 19. Mas, queridos irmãos, este livro, que é uma revelação sobre Jesus Cristo, dada ao apóstolo João, ela tornou-se notória a toda a igreja do Senhor, a todos quantos conhecem a Deus e assim desejam ter acesso a esta revelação, porque o mesmo Deus que dera esta revelação, que deu esta revelação a João, pediu que ele registrasse. E o capítulo 21, meus prezados ouvintes, nós temos uma revelação miraculosa. Nós temos a revelação da nova criação, daquilo que Deus tem criado para o seu povo, daquilo que o Senhor Deus tem criado para aqueles que são fiéis à sua palavra. Nós queremos nesta noite compartilhar com vocês, com base neste capítulo 21, e vamos dar o seguinte título para este sermão: o destino do povo de Deus. O destino do povo de Deus. A esperança de todo cristão, todos aqueles que servem a Deus de forma piedosa, todos quantos servem ao Senhor em santidade, todos quantos se esforçam para estar puros na presença de Deus, têm a esperança de um dia morar com o Senhor, têm a esperança de um dia morar com o seu Deus, morar no céu. Todos quantos estão servindo a Deus almejam isso, almejam um dia estar no céu junto com seu Senhor. Os que morreram fiéis ao Senhor até então já estão no céu, já estão na presença do Senhor. Os que morreram fiéis ao nosso Deus atualmente estão no lugar chamado de paraíso, em que a Bíblia chama de paraíso.
Aqueles que hoje descansam no Senhor, todos quanto partem desta vida, todos aqueles que fenecem biologicamente, que morrem fiéis a Jesus, vão para o paraíso. O paraíso, esse termo, ele aparece algumas vezes na Bíblia. Em Lucas 23, 43, por exemplo, nós temos ali o incidente da crucificação de Jesus. E em meio à sua crucificação, um dos malfeitores que estavam do seu lado, alguns dizem que estava à sua direita, pediu ao Senhor que ele se lembrasse dele quando chegasse no seu reino. E Jesus voltou-se para aquele malfeitor e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso, meus queridos irmãos, segundo as Escrituras Sagradas nos mostram, ele fica no terceiro céu. O paraíso está situado naquilo que a Bíblia chama de Eporânios no grego. Eporânios é o terceiro céu, é o céu superior, o céu morada de Deus. Biblicamente falando, nós temos pelo menos 3 céus. Nós temos o primeiro céu, que é o Ouranos, que é este céu que nós vemos, o céu visível, por onde sobrevoam os pássaros, por onde passam os aviões. É o primeiro céu. O segundo céu é o céu onde estão as galáxias. É o céu estelar. E também é onde, segundo alguns estudiosos da Bíblia, estão os demônios, nas regiões celestes. É lá que eles estão. Mas finalmente nós temos o terceiro céu, o céu superior, o Eporânios, o céu morada de Deus. E todos quanto hoje morrem na presença do Senhor são destinados a este lugar. São destinados ao terceiro céu, queridos e prezados irmãos ouvintes da palavra de Deus, ao céu superior. É o que nos diz as Escrituras Sagradas, é o que nos mostra a palavra de Deus. Mas este terceiro céu, este céu superior, queridos irmãos, é uma espécie de estado intermediário de descanso dos que morreram na presença de Deus e aguardam a consumação da promessa que está em Apocalipse capítulo 21 e versículo 22. Nós já lemos neste momento alguns textos, alguns versículos do capítulo 21 do livro de Apocalipse. E ali, este terceiro céu, então voltamos a repetir, é uma espécie de morada temporária dos santos, daqueles que morreram fiéis ao nosso Senhor. Porque um dia, meus queridos irmãos, todos os salvos, de todas as épocas, de todas as gerações, estarão na Nova Jerusalém, que também é o céu. Não se confundam, não se confundam. A Nova Jerusalém, o paraíso, eles podem ser chamados sem nenhum problema de céu. Sem nenhum problema podem ser chamados de céu, porque onde está a presença de Deus, onde o Senhor Deus está, onde o Senhor Deus se manifesta de certa forma, podemos dizer que ali é o céu. O escritor judeu Maepilman, ele escreveu o seguinte: a Nova Jerusalém descerá do céu, faz parte do céu, e portanto é o céu no pleno sentido da palavra. Sempre que Deus se revela pela sua presença pessoal e glória celeste, aí é céu. E dessa maneira podemos descrever a Nova Jerusalém. Amém? Então, onde a glória de Deus se revela, onde a glória de Deus se manifesta,
podemos dizer que aí é o céu. O Meyer Pearlman, ele disse isso e está registrado no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, na página 241 da Editora Vida. Você pode, inclusive, se quiser, estar acompanhando, estar adquirindo essa literatura para o seu engrandecimento espiritual. Mas, queridos irmãos, voltando ao nosso assunto, a Nova Jerusalém, ela não deve ser confundida com a Jerusalém terrena, com a cidade de Davi, com a Jerusalém que hoje ela é, digamos que, uma espécie de menina dos olhos de Deus das grandes religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Hoje há uma batalha muito grande pela posse desta cidade. Mas a cidade de Jerusalém, ela não pode ser confundida com a Nova Jerusalém. Então, biblicamente, existem essas duas Jerusalém dentro da escatologia bíblica. Outros conseguem enxergar até três, mas nós vamos ficar aqui com as duas. A terrena, que inclusive a terrena ela será a sede do governo de Cristo durante o milênio. A Jerusalém terrena. Mas o nosso foco neste momento é a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21 fala da Nova Jerusalém. E eu convido você, meu prezado irmão e amigo, para acompanhar conosco algumas características da Nova Jerusalém, da cidade celestial, da moradia dos salvos de todas as épocas, dos salvos na pessoa de Jesus. Então, a primeira característica, em primeiro lugar, nós queremos dizer que ela já existe. A Nova Jerusalém, ela não vai ser edificada daqui a alguns anos, não. Ela não vai ser edificada na ocasião do arrebatamento dos santos. A Nova Jerusalém, ela já existe. Ela já existe há muitos anos. Ela já existe desde a antiguidade, desde a época do Antigo Testamento, meus queridos, que a Nova Jerusalém já era citada. Ela está atualmente no céu. Gálatas capítulo 4, versículo 26. A primeira parte do versículo, eu convido você para acompanhar conosco na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. A primeira parte diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre. A Jerusalém lá de cima que Paulo fala aqui é a Nova Jerusalém, que já existe. Mas nós temos outras referências na Bíblia. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 2, ele fala também da Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 2 está escrito o seguinte: ser vigilante e consolida o resto. 3:12 diz o seguinte: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Então, queridos, a Nova Jerusalém, ela já existe. Ela já foi edificada, ela já foi formada. Para daqui a quem sabem quantos anos, somente Deus sabe, o povo do Senhor morar nela. Desde o Antigo Testamento, como já falamos,
que os servos do Senhor anelavam um dia ir morar na Nova Jerusalém. O Abraão, quando deixou a sua terra, quando saiu de Ur dos Caldeus, quando deixou a sua família para ir para uma terra que o Senhor Deus daria a ele, daria aos seus descendentes, ele já esperava um dia também morar nesta cidade. Ele já esperava um dia também alcançar esta promessa maravilhosa de um dia ir para a Nova Jerusalém. Hebreus capítulo de número 11 e o versículo 10. Eu convido você para mais uma vez acompanhar conosco as Escrituras Sagradas. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 10, nos diz o seguinte: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Se você vê o contexto do versículo 10, a partir do versículo 8, você vai ver que está falando de Abraão. Mas por conta do tempo, nós vamos aqui aproveitar o máximo possível e resumir para que possamos entregar este sermão de uma forma que você possa entender de uma forma completa. Louvado seja Deus. O versículo 13 do capítulo 11 diz ainda o seguinte: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora o versículo 16, do mesmo capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nos diz o seguinte: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, ou seja, a Nova Jerusalém. E esta, irmão, cidade, a Nova Jerusalém, como ela está preparada, ela chegará um dia que ela descerá para uma criação totalmente restaurada. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 1 nos fala de novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra que o apóstolo João contemplou. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Em 2 Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 13, o apóstolo Pedro fala que a primeira criação, que esta terra, que esta criação, ela será destruída por meio do fogo. Está em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 7 a 13. Você vai ver que o fogo consumirá esta criação. O fogo irá purificar, irá dissolver esta criação, para dar lugar, queridos irmãos, à nova criação, para dar lugar a uma terra nova, uma terra purificada, onde a Nova Jerusalém descerá do céu para a habitação e morada do povo de Deus. Apocalipse capítulo de número 20 e o versículo 11 nos fala que quando o Senhor Deus ele se estabelecer, quando o trono dele foi estabelecido, alguns dizem que nos ares, para ele julgar a humanidade, a terra e os céus fugirão, passarão.
E há quem diga que neste momento, que segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7, que este fogo entrará em ação. Nós não queremos cairmos em especulações vãs. Não queremos perder tempo com especulações, mas queremos simplesmente falarmos, prezados irmãos e amigos que nos ouvem neste momento, que a Nova Jerusalém, ela estará entronizada sobre criação nova, purificada, louvado seja Deus para todo sempre. Alguns dizem que ela vai descer no início do milênio. Outros falam vai descer no final. Há muitas especulações sobre o dia da descida da Nova Jerusalém. Mas, meus queridos irmãos, o que nós queremos, sem polemizar, mas simplesmente esclarecer, é dizer que cremos que a descida que trata o versículo 2 do capítulo de número 21 de Apocalipse será na eternidade. Que a descida da Nova Jerusalém, para que o povo de Deus venha habitar, será na eternidade. Nós cremos nisso. O versículo 2 fala o seguinte: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então acreditamos que ela vai descer definitivamente na eternidade. Quem sabe após o julgamento do grande trono branco, ela descerá definitivamente? Não sabemos com clareza, mas o que nós podemos afirmarmos aqui é que a cidade já existe, é que esta cidade ela foi arquitetada, como diz as Escrituras Sagradas, pelo próprio Deus. O nosso Deus trino, ele arquitetou e criou esta cidade para um dia todos os seus filhos, todos os seus servos possam habitar nela, na sua presença, juntamente com ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas a segunda característica que eu queria que você acompanhasse conosco, a segunda característica desta cidade, irmãos, é que ela é uma cidade que será habitada somente pelos salvos. Ela será habitada somente pelos salvos, por aqueles que são fiéis ao Senhor. Os salvos de todas as gerações, de todas as épocas. Logo, será uma cidade com dimensões enormes, com dimensões que possa caber todo povo de Deus. Apocalipse capítulo 21, capítulo em foco, o capítulo em estudo, do versículo 15 ao 17, nós podemos observar que a cidade ela forma um cubo perfeito. É uma cidade que forma um cubo perfeito. Talvez possa soar como até algo estranho a você, mas como um cubo perfeito? É uma cidade que tem as mesmas dimensões, a sua altura, a sua largura, o seu comprimento são iguais. E estudiosos da Bíblia há que digam, que falem que a Nova Jerusalém, se fosse colocada sobre o Brasil, a sua extensão seria do Acre ao Pará e de Roraima até ao Mato Grosso. Há pessoas que limitam, com base no próprio livro de Apocalipse,
O grande escritor pentecostal, o grande escatólico Severino Pedro da Silva, que foi um grande nome da escatologia bíblica no Brasil, que é, apesar de dormir no Senhor, autor de vários livros que foram editados pela CPAD, e um homem muito entendido deste assunto da escatologia bíblica, ele fala, meus queridos irmãos, que se a Nova Jerusalém fosse dividida em ruas, haveria lugar para 8 milhões de ruas com avenida de 2.200 quilômetros cada uma. Ora, outros dizem que a cidade ela tem mais ou menos as dimensões da Lua. Então as pessoas especulam, falam de tamanhos, falam de dimensões da Nova Jerusalém. A Bíblia fala do seu comprimento, da sua largura, abre margem para isso. Mas o que nós queremos transmitir a você é que a Nova Jerusalém, ela será suficiente para abrigar todo o povo do Senhor. Podemos afirmar isto com certeza, com base em Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo de número 9. Pois ali fala de uma multidão inumerável, de uma multidão que João não podia calcular a sua quantidade. João viu uma multidão como a areia da praia, que foram salvos na época da grande tribulação e lavaram suas vestes com sangue do Cordeiro, ou seja, com sangue de Jesus, foram salvos na época da grande tribulação. Isso é uma outra história, a grande tribulação é o outro assunto da escatologia bíblica. Estamos aqui no mais maravilhoso de todo, estamos no final, na Nova Jerusalém, na consumação de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta cidade será habitada somente pelos salvos, na pessoa de Jesus. O versículo 7 do capítulo 21, ele nos diz o seguinte: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. O versículo 27 do capítulo 21 nos diz o seguinte: e nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então ela será habitada somente pelos salvos. Somente por aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Só irá morar na Nova Jerusalém, meu prezado ouvinte, somente aqueles que são herdeiros do Senhor, que são filhos por adoção, como nós lemos aqui no versículo 7 do capítulo 21, a última parte diz: e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Somente aqueles que são filhos de Deus, somente aqueles que por adoção, através do novo nascimento, se tornaram seguidores, servos, é que um dia serão chamados filhos de Deus. O novo nascimento, sim, aquele que Jesus falou a Nicodemos, no capítulo 3, o versículo 5 do Evangelho de João, quando ele diz: olha, Nicodemos, você tem que nascer novamente. O que é nascido da carne é carne. É preciso que você nasça da água e do Espírito, ou seja, em outras palavras, é preciso que você renuncie o pecado. É preciso que você me confesse publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. Só irá morar nesta cidade
aqueles que publicamente confessarem o Filho de Deus, confessarem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou vice-versa, como Salvador e Senhor. Pois nos diz a epístola de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10 e o versículo 9, na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10 e o versículo 9, nos diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é preciso uma confissão. É preciso entregar-se verdadeiramente ao Senhor Jesus para que haja a salvação. E, consequentemente, o ser humano tenha direito a entrar nesta cidade. A Bíblia, queridos, ela é taxativa. A Bíblia é taxativa em dizer que pecadores não entrarão no céu, ou seja, na Nova Jerusalém. Pecadores não entrarão na Nova Jerusalém. Nós não acreditamos que toda a humanidade será salva. Não somos adeptos desta teologia universalista, desta teologia que diz que no final das contas todos serão salvos. A Bíblia, ela é taxativa em dizer, em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9 e 10, que pessoas que vivem no pecado não entrarão no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, eu convido você a acompanhar conosco. Versículos 9 e 10 diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora eu convido você a abrir Apocalipse, novamente, 21, acompanhar conosco, 21, e o versículo 8, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Observe que a Bíblia, ela elenca alguns pecados por comissão. Nós temos aqui alguns que são, vamos chamar de rols, meramente exemplificativos, porque não são somente esses pecados que nós lemos, que vão levar o homem à perdição eterna, que vão levar o homem para outro caminho, para outro lugar que não é o caminho da cidade santa, que é para a perdição eterna, para o lago de fogo, que é a detenção final, o local de detenção final daqueles que levaram uma vida de pecado na terra, dos ímpios. O local onde os ímpios passarão as suas vidas para sempre será no lago que arde com fogo e enxofre. Ao passo que os salvos, os justos, aqueles que procuraram se afastar, que afastaram-se destes pecados, irão para a Nova Jerusalém, para um lugar indescritível
ao homem ímpio, ao homem que não conhece a Deus. Mas, queridos irmãos, Apocalipse 22, versículos 11, 14 e 15, diz ainda o seguinte: continue injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Versículo 14. O versículo 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Versículos 15 do capítulo 22 ainda. Fora, ou seja, fora da cidade, ficam os cães, os feiticeiros. Os cães aqui não são os animais, não são os cachorros, tá? Os cães aqui são falsos mestres apóstatas, tá bom? Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, queridos, os que vivem na prática do pecado não terão direito, no final das contas, nos últimos momentos, a ir para a Nova Jerusalém. Não terão. Não existe esse negócio de limbo. Não existe este local em que os seres humanos morrerão e passarão algum tempo lá se purificando. Esse negócio, essa história de purgatório, não. A pessoa que morre em pecado, a Bíblia é taxativa. Ela é direcionada para o distanciamento de Deus, para o local intermediário do lago de fogo. Ela não vai para a Nova Jerusalém. E se você quiser ter direito a entrar nesta cidade, o passaporte, meu prezado amigo que nos escuta neste momento, é o sacrifício de Jesus, é você acreditar nele. É o sangue de Jesus Cristo que garante a você o direito a entrar nesta cidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nesta cidade entrarão ex-pecadores, não pecadores. Ex-pecadores que foram lavados neste sangue de Jesus e que hoje são chamados de santos. A cidade é santa, portanto, os seus moradores precisam também ser santos. São pessoas que terão seus corpos iguais ao de Jesus para entrar nela. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, Paulo fala que os corpos dos moradores desta cidade serão idênticos ao corpo de Jesus glorificado. Não há, meu prezado ouvinte, não há, meu prezado amigo, salvação por transferência. Não há salvação, ela não é passada a você através de sua mãe. Não, a salvação é individual. Não é porque sua mãe é uma serva de Deus piedosa, ou seu pai, ou seu cônjuge, que você terá direito a entrar nesta cidade. Entrará nesta cidade aqueles que vivem uma vida de santidade diante de Deus. Se você quiser ir para ela, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não estamos te oferecendo uma religião. Não estamos te oferecendo uma mera religião. Porque o que liga o homem a Deus, o nosso religare, é Jesus. É o sangue de Cristo que leva o homem, é o ser humano crer no sacrifício de Jesus, que faz com que ele tenha direito a entrar nesta cidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Se você almeja isso, se você deseja isso, meu prezado amigo, aceite a Jesus, entregue a sua vida a Jesus enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Mas a terceira característica e última, para nós encerrarmos
esta mensagem, neste momento, é que ela será gloriosa. Isso é algo até óbvio. Tudo que Deus faz é bom, é glorioso. Tudo que o nosso Deus faz é majestoso, é perfeito. E não poderia ser diferente com a Nova Jerusalém. É uma cidade gloriosa. O versículo 9 do capítulo em foco, do capítulo 21, nos diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Alguns, quando leem este versículo 9, alguns escatólogos dizem que a Nova Jerusalém é a igreja, porque aqui aparece como noiva. Não, a igreja é a igreja. A Nova Jerusalém é a Nova Jerusalém. A igreja no grego é eclesia. A igreja, ela não é também o reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, na Bíblia, aparece como Basileia Ton Theos, reino de Deus. Igreja é eclesia. É um povo que o Senhor tirou do mundo para viver uma vida santa e um dia morar com ele na Nova Jerusalém. Então não podemos confundir a igreja com a Nova Jerusalém. A igreja do Senhor irá morar na Nova Jerusalém. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, nós lemos aqui o versículo de número 9. Agora o versículo 14 do mesmo capítulo 21 diz também o seguinte: a muralha da cidade tinha 12 fundos, 12 nomes do apóstolo do Cordeiro. Os versículos 19 fala que os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. João lhe descreve aqui 12 pedras preciosas que adornarão, que serão usados para a edificação daquela cidade. Será uma cidade de pedras preciosas. Alguém diz que isso aqui não é literal, que é somente algo para descrever a glória que será. Outros dizem que são ruas de ouro, de cristais, de esmeralda. Literalmente não sabemos. Não queremos abrir espaço aqui para divergências, para conjecturas, para discussões teológicas, acadêmicas. Queremos simplesmente dizermos, queremos simplesmente falarmos, com base no que diz a Bíblia, que ela será uma cidade maravilhosa, será uma cidade magnífica, perfeita, que Deus preparou para o seu povo, que Deus preparou para você, que anela, que deseja um dia morar nela. Mas a glória desta cidade, a maior glória dela, é que a presença real do próprio Deus irá iluminá-la. O versículo 23 do capítulo 21 nos diz o seguinte, o versículo 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O capítulo 22, versículos 4 e 5 nos diz: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, ou de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, queridos, ali será um lugar de gozo, será um lugar de maravilhas. Em Romanos capítulo 8 e o versículo 18, Paulo, ele nos diz o seguinte, Romanos capítulo 8 e o versículo 18,
o apóstolo Paulo escreveu: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. Será um lugar de gozo, será um lugar de paz, de alegria. O versículo de número 4 nos diz que o nosso Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não terá espaço para pranto, não terá espaço para agonia, para sofrimento, ninguém morrerá nela. A Bíblia é bem clara, o capítulo 21 nos diz que as primeiras coisas passaram. Tudo aquilo que causa dor, que causa sofrimento, que distancia o ser humano de Deus, será afastado. Será um lugar de plenitude celestial, pois nós veremos o Senhor face a face. Nós veremos o Deus Trino ali naquele lugar. A glória deles estarão refletindo naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E concluímos neste momento este sermão recitando o hino da harpa cristã 26, que foi escrito por Emílio Conde, um grande teólogo do passado, um grande teólogo pentecostal do passado, um grande nome da teologia cristã do passado, o Emílio Conde. Ele escreveu o hino 26 da harpa cristã da CPAD, que diz o seguinte, ele resume, meus queridos irmãos, a formosa Jerusalém neste hino 26, ele diz: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puros jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cuja margem juncadas de lírios são a glória de nosso Senhor Jesus. Haverá lá a perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro, com a igreja noite e dia, resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de bel-lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, sê constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel, o veraz. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém? Que hino lindo, que hino maravilhoso! Então, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, eu convido você, neste momento, a entregar sua vida a Jesus e a ter o direito a entrar nesta cidade que um dia irá descer, para que o povo de Deus entre nela e ali esteja para sempre com o Senhor. Você é o nosso convidado. Ore conosco neste momento. Pai amado e santo, no nome de Jesus, o teu Filho querido, neste momento nós te agradecemos por esta mensagem que o Senhor colocou em nossos corações, te agradecemos pelos ouvintes desta mensagem. Meu Deus, que o Senhor toque nestes corações, para que eles sejam convencidos dos seus pecados e possam entregar as suas vidas ao Senhor neste exato momento, que o Senhor possa adentrar no coração destas pessoas, que os pecados delas sejam perdoados, para que elas
tenham direito a entrar na cidade santa e um dia estar para sempre com o Senhor. Abençoa também todos os irmãos em Cristo, para que possam a cada dia, meu Senhor amado, crescer na tua graça e no teu conhecimento. No nome santo de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe.